Então, exercício de construção gráfica, não é? Vamos lá? Exercício diz o seguinte: você vai posicionar um objeto a 20 centímetros de uma lente, cuja distância focal em módulo é 15 centímetros. Ele quer saber as características dessa imagem mediante a construção gráfica, usando raios notáveis. Na questão A, quando a lente é convergente. Então vamos lá. Se a lente é convergente, né, nós vamos fazer aí o esqueminha da lente, tá? Como é que a gente faz o esqueminha da lente? Nós vamos traçar um eixo principal, né? Claro, com o auxílio de uma régua. Vamos traçar aqui a lente, tá? Vamos traçar essa lente agora. Seria esse segmento de reta perpendicular ao outro, ok? Duplamente orientado, que nós queremos que a lente seja convergente. Então essa aqui é a representação, não é que a gente usa geralmente. Para não ter que ficar escrevendo lente, delgada, convergente. Agora, muito cuidado com as distâncias, tá? Vou colocar aqui a minha régua de tal forma que a gente possa definir as distâncias dos pontos, né, focal e anteprincipal. Então vamos começar aqui, ó. Vou colocar um pontinho aqui, olha, a 2 centímetros da lente. Novamente, o outro pontinho, agora a 4 centímetros da lente, portanto o dobro daquela distância anterior, ok? Legal. E daí, professor? Agora nós vamos fazer isso do outro lado, tá? Mesmas coisas. Então vamos colocar lá um pontinho a uma certa distância da lente, no caso 2 centímetros. Eu escolhi essas distâncias, né, na minha escala. Importante você lembrar que você tem que fazer essas medidas, né, não tem o que fazer. Tá lá. Ok? E o outro ponto a uma distância de 4 centímetros da lente, o dobro. Então vamos pegar o outro pontinho aqui e colocar lá. Ok? Um pouquinho menor. Tá lá ele. Belezinha? Que pontinhos seriam esses? Vamos colocar também o pontinho aqui, deixando bem claro onde é o centro óptico da lente. Tá aqui. Tá bom? Então tá aí. Então vamos lá. Que pontinhos são esses? Aqui é o foco principal. Aqui, o foco objeto, né? Aqui é o ponto anteprincipal, que é o dobro da distância focal. Aqui é o foco imagem. Aqui é o segundo ponto anteprincipal, a linha, né? E aqui é o centro óptico, que eu vou chamar de O. Belezinha? Como a distância do foco à lente tem que ser 15 centímetros, então essa distância aqui é 15. Vou colocar a reguinha aí, né? Para ficar mais perceptível. Vou apagar isso aqui. Como a distância... Aqui, olha. Vou colocar aqui para ficar bem claro. Do foco à lente é 15 centímetros. E o ponto anteprincipal, claro, nesse caso, estaria a 30 centímetros, então, da lente. Que é o dobro, não é, da distância focal. Então, o objeto, pelo que ele nos afirmou, está onde? O objeto está a
20 centímetros da lente. Então, claro, ele vai estar entre que posições? A posição focal e o ponto antiprincipal. Então, vamos colocar o objeto na forma de uma setinha. Orientada aí para cima, tá bom? Aí, com os raios notáveis, nós vamos traçar e encontrar a imagem, não é? Então, vamos lá. Raio de luz paralelo ao eixo principal. Vou colocar aqui, né? Raio de luz paralelo ao eixo principal refrata-se na direção do foco. Então, olha lá, sai pelo foco, né? Converge nesse caso. Raio de luz que vem pelo centro óptico vai passar direto sem sofrer desvio. Esse é o mais fácil de desenhar, não é? Como é que está saindo, como é que está emergindo a luz do sistema óptico? Está emergindo convergindo. Isso significa que esse ponto aqui, esse vértice aqui, olha, é um ponto imagem necessariamente real. Ok? E a imagem vai se formar onde? O resto do corpo da imagem no sentido do eixo, porque o objeto é perpendicular ao eixo principal. Então você vai desenhar lá a imagem, tá? Vamos colocar aqui uma setinha para ficar mais fácil, tá bom? Não precisa nem desenhar. Ganhar um pouquinho de tempo, né? Tá lá a imagem. Legal? Legal, é isso que você tinha que fazer. Agora, características dessa imagem. Então vamos dar as características da imagem. Essa imagem é uma imagem de natureza real, Por quê? Porque a luz que emerge da lente o faz convergindo. É uma imagem de orientação invertida. Invertida, não é? Em relação ao objeto, de ponta cabeça. Não é? E é uma imagem que é maior ou menor. Ela seria o quê? Menor, não é, que o objeto. Ok? Então, tamanho menor. Oh, me perdoe, tamanho maior, né? Puxa vida. Tamanho maior que o objeto. Esse aí é o esquema do projetor de slide, tá? Muito bem, agora a questão B. Vamos ver, questão B. Ele quer que eu faça o mesmo, não é? Caso a lente seja o quê? Divergente. Então, vamos lá. Se a lente for divergente, então vamos traçar lá os raios de luz. Ok? A partir da construção do sistema, né? O eixo principal. Aqui vamos colocar a lente, né? Divergente. Ok, a gente faz uma setinha invertida, né? Para representá-la, não é? Sim. Tá? E agora a mesma técnica, né? Colocar a posição focal, o ponto antiprincipal, etc. Ok? Isso não é difícil de fazer com a régua, claro. Né? Eu espero que todo mundo use régua para fazer esse desenho. Tá? Esse esquema, não é? Então, vamos começar aqui. O pontinho aqui vai ser o nosso foco imagem, tá? O nosso ponto antiprincipal. Tá aqui. Do outro lado a mesma coisa, né? Tá ali o foco objeto, né? Da lente. E finalmente
o ponto antiprincipal. Estou desenhando um pouquinho maior o pontinho. Tá lá. E no encontro do eixo principal e a lente, você tem o centro óptico da lente. Vamos colocar aqui esse pontinho, não custa nada. Belezinha? Tá lá. Tá? Então, mesmo esquema, só que agora o foco imagem, F', está do mesmo lado do objeto, que é um foco imagem virtual, né? Porque é uma lente divergente. F e A. Então, vai colocar o objeto, ok? Entre o ponto antiprincipal e o foco, em algum lugar aí, vamos colocar aqui. Tá bom? E vamos traçar os raios de luz, né? Como é que a gente faz? Então, primeiro raio de luz, notável, é o raio de luz que vem paralelo ao eixo principal. Tá aí. Opa. Tá? Vamos desenhar lá com a reguinha. Tá bom assim. Então, olha lá. Raio de luz que vem paralelo, refrata-se na direção do foco. Só que essa é uma lente divergente, ela vai, obviamente, divergir a luz, né? Ok? Na direção do foco. Só colocar a régua no lugar certo, que ela escapa. Então tá lá a luz emergindo do sistema óptico. Ok? E aí o raio de luz que vem pelo centro óptico, né? Raio de luz que vem pelo centro óptico passa direto sem sofrer desvio. Está lá em laranja. Ok? Então, onde cruzar os raios de luz forma-se a imagem, né? Como a luz está saindo da lente divergindo, o ponto imagem é virtual. Então, tá lá. Vou colocar lá a imagem desse objeto. Ok? Tá lá. Professor, mas essa imagem é direita ou invertida? É direita, né? Ela não está de ponta cabeça em relação ao objeto. Ok? Aliás, a imagem conjugada por uma lente divergente é sempre virtual, direita e menor que o objeto posicionado entre o foco e o centro óptico. Tá bom? Então vamos escrever isso. Então lá. Natureza dessa imagem. Como a luz que emerge da lente o faz divergindo, essa imagem é necessariamente uma imagem virtual. Orientação. Ela é uma imagem o quê? Direita em relação ao objeto. E tamanho. Tamanho da imagem em relação ao objeto real. É uma imagem menor. Ok? Legal? Então, esses eram os esqueminhas que você deveria ter feito nessa questão. Belezinha? Tá? O esqueminha da questão A é o esqueminha do projetor de slide. Lembre-se que uma imagem real pode ser projetada no anteparo. E o esqueminha da questão B pode representar o famoso olho mágico, aquele que a gente coloca na porta, né, para ver as pessoas que estão fora. Beleza? É uma boa questão. Tá? Tchau!